Olá, hoje é sexta-feira, é dia 10 de julho. Eu já estou me antecipando para não gravar amanhã. E amanhã vai ser um dia carregado de atividades na igreja, né? Vamos ter o culto de manhã, escola sabatina, culto, etc. Às 2 horas já começa atividades na igreja. E da outra vez ficou para domingo, daí choveu, daí não deu segunda, não deu. Acabei só fazendo a gravação na outra quarta-feira, essa quarta-feira agora. Muito bem, nessa semana aqui nós estamos estudando a lição número 7. Jesus, o mestre das missões. Confesso que aprendi muitas coisas novas aqui. Muitas coisas importantíssimas, né? Ó Santo Deus de Israel, abençoa agora esse estudo. A mim, que estou fazendo esta gravação, e a todos aqueles que vierem assistir. Que o teu nome seja honrado e que nós possamos crescer espiritualmente, especialmente quanto a levar a mensagem aos demais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso está em João, capítulo 20, versículo 21. Sim, aqui está uma parte do Ide, né, que também aparece nos últimos versículos do livro de Mateus, escrito por Mateus, né? E aqui na lição enfatiza que a Trindade sempre esteve envolvida na missão. Aliás, eu, seguindo as orientações da igreja, creio na Trindade. Especialmente agora nesses últimos dias, porque se o Espírito Santo não fosse Deus, de que adiantaria o poder dele? Ele precisa estar à disposição e trabalhando nas mentes de cada evangelista, de cada pregador, de cada ensinador, de cada um que distribui um folheto, de cada um que dá alguma atenção ou faz alguma influência aqui na terra para que outros se salvem. E também precisa estar agindo nas mentes daqueles que estão recebendo a mensagem. Então ele tem que ser um ser divino, tem que ter as qualificações de um ser divino. Por exemplo, ter a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que só Deus consegue, um anjo não consegue, nenhum ser consegue, a não ser sendo Deus. Muito bem. E então, em momentos de grande importância, a Trindade esteve presente. Por exemplo, na criação. Ali está escrito, façamos o homem. Isso, no grego, significa 3 seres, ou 3 envolvidos, ou mais de 3. Eles têm lá o singular, o dual e o plural. O plural é sempre 3 ou mais. O dual são somente 2. E o singular, obviamente, é só 1. Né? Então, Jesus, como que agiu no Antigo Testamento? Claro que ele introduziu o Novo Testamento, com ele se iniciou o Novo Testamento. Então toda a base vem do Antigo Testamento, né? Então antes dos tempos eternos já estava previsto o plano da salvação. E essa é uma parte que eu gostei demais, está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9, né? E também em Naum 1, versículo 9, lá diz que a angústia não se levantaria por 2 vezes, não se levantaria a segunda vez. Então isso aqui é muito importante para nós cristãos, né? Desde sempre, desde antes dos tempos eternos, isso aqui para mim significa o seguinte, salvo a melhor interpretação, né? Mas para mim significa o seguinte, antes que Deus começasse a criar, possivelmente um tempo em que só existia a Trindade. Isso eu não sei explicar bem. Mas enfim, antes dos tempos eternos, ou seja, desde sempre, desde a eternidade toda, Deus já sabia, e isso confere com a sua capacidade de conhecer o futuro, né? Deus já sabia que haveria o pecado e já tinha um plano.
E Jesus já sabia, enfim, eles sabiam como é que seria executado, como seria esse plano e como ele seria executado. E felizmente também já sabiam qual seria o resultado desse plano. Isso é que é Deus. Por isso que eu me encanto com Deus. Se Ele é tanto assim, então eu gosto dele. E também ele já sabia, e essa é uma notícia muito boa para nós, sabia que isto não aconteceria 2 vezes. Vamos supor que isso acontecesse 5 vezes, então ele diria, isso vai acontecer só 5 vezes, né? Essa é a primeira. Seria bem ruim, né, essa notícia. Mas enfim, ainda não tão ruim do que se ele dissesse, olha, isso vai acontecer frequentemente, sempre vai acontecer de novo, etc. Não. O que ele disse aqui é o seguinte, isto não se repetirá. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Então Jesus, ele desde sempre ele esteve envolvido, né? Chamou lá, desde os tempos eternos já sabia do plano. Depois chamou Enoque, depois chamou Noé, chamou Abraão, aí formou um povo, aí veio os profetas, vieram os profetas, etc. e tal, e veio Jesus Cristo, e aqui estamos nós, né? Os últimos que estamos encarregados desta missão, né? De evangelizar o mundo. Bom, aqui na parte de segunda-feira, o desejado de todas as nações. Então o próprio Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, né? Ele começou, vamos resumir aqui todas essas coisas, ele começou uma nova entidade aqui no mundo. Antes era Enoque, Enoque pregou por 300 anos, né? Depois Noé pregou por 120 anos, depois era o povo de Deus, que devia influenciar o resto do mundo, influenciou muito pouco. Enfim, agora Jesus veio para estabelecer a sua igreja. E ele ficou aqui entre os judeus. E não só entre os judeus, vamos estudar a lição número 8, que ele saiu por 6 vezes da Judéia, foi para outros lugares do mundo, outras cidades, etc. E também ele viveu e pregou lá dentro da Judéia para pessoas que não eram judeus, que eram chamados gentios, por exemplo, os soldados romanos, né? Enfim, mas isso nós vamos estudar mais adiante. Mas agora a prioridade dele eram os judeus. Por quê? Simples, ele estava com alguns judeus estabelecendo a igreja. E que igreja? Porque se tornou uma instituição que sofreu, é bom estudar em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, né? Sofreu ao longo dos tempos perseguições, etc. E hoje nós somos a última parte dessa igreja, a Laodiceia, não é? E Jesus estabeleceu isso. Então ele pregou ali entre os judeus, escolheu 12 apóstolos, e além desses 12 apóstolos, mais um grupo maior de discípulos que o seguiam, discípulos seguidor, né? Seguidor não de fazer coisas que eu estou sempre dizendo, sim, seguidor das ideias, seguidor dos conceitos. Esse é o principal, né? Seguidores inteligentes, não seguidores burocratizados. De modo que ele estabeleceu uma base em Israel com uma mensagem e o conteúdo. E ali ele explicou todo o Antigo Testamento, como que se deve entender, por exemplo, como se entende o amor, como se entende o casamento, como se entende o divórcio, essas coisas todas ele explicou como é que se deve entender bem mesmo. Explicou especificamente com profundidade sobre o sábado, também sobre a mortalidade e imortalidade da alma. E assim, vários assuntos ele deixou bem explicado, ou seja, ele ratificou o Antigo Testamento. E isso para aquelas pessoas que o seguiam, que na verdade, das milhares de pessoas que estavam sempre ao redor dele, o grupo que se tornou realmente fiel a ele era menos de 100 pessoas, né? Mas o importante é que ali se formou um núcleo, e ele formou esse núcleo, né? E depois que ele subiu ao céu, esse núcleo se espalhou em questão de poucas décadas
eles tinham ido ao mundo inteiro. Eles se espalharam o mundo inteiro pelo poder do Espírito Santo. Então aqui nós vemos a importância suprema do Espírito Santo. Jesus, ele se envolveu, ele deixou dito claramente que essa mensagem também é para os gentios. Por exemplo, aqui ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 e também 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, da terra. Ele não disse vós sois o sal dos judeus, nem a luz dos judeus, não, é da terra e do mundo. Então isso fica muito claro, né? E em Mateus 24, 14, ele enviou para pregar ao mundo todo, né, a todas as nações do mundo. Ali diz assim, será pregado esse evangelho a todas as nações, então virá o fim. Então todos têm que ouvir, né? Na parábola do joio e do trigo, o campo era o mundo, ele mesmo explicou isso, né? No casamento ali onde não quiseram ir, lá, etc., eles foram buscar os pobres, os paralíticos, os doentes, os rejeitados, enfim, os gentios, né? Essa era a categoria dos gentios. Então eles foram buscar as pessoas do mundo. Jesus preparou uma igreja para o mundo. E nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, não temos preconceito. Nós não temos preconceito com os negros. Eu, inclusive, já morei com um negro, excelente pessoa. Aliás, qual é a diferença? Senão a cor, só, né? E, pelo menos no Brasil, a maioria dos corruptos não são negros. E um dos negros, que eu admiro muito, que fazia parte do nosso Supremo Tribunal aqui, era negro. E ele se tornou um homem respeitado. Nós não fazemos ideia, não temos preconceito com os índios, não temos preconceito com os gays, não temos preconceito com ninguém. Nós queremos salvar todos. Jesus morreu por todos, né? Prostituta ou não prostituta, não interessa. É salvar todos. Todos os que quiserem, evidentemente. Porque todos são livres perante Deus. E ser livre significa assumir as consequências dos seus atos. Eu, por exemplo, tenho que saber que se eu pegar meu automóvel e andar a 140, 160 por hora, e ainda sem cinto, eu tenho que saber que eu posso me acidentar, e posso morrer e posso matar outros. Sou livre, posso ser multado, etc. Né? Muito bem, então continuando aqui, depois que Jesus ressuscitou, por 40 dias ele ainda esteve aqui na terra. Ele teve 5 reuniões com os seus discípulos, né, com seus seguidores. E nessas 5 reuniões ele deu as últimas instruções, preparando-os para a grande missão de salvar almas para o reino de Deus, né? Aliás, em 6 ocasiões, 5 reuniões, há 6 ocasiões na narrativa da grande comissão é abordada, né? Então está aqui na pergunta número 5, onde que ocorreram essas 6 ocasiões, não são 5, né? Então era para compartilhar com os demais. No Facebook tem uma palavra ali que é bonita, que está aqui também. Compartilhar. Então você acha uma coisa, alguém te manda uma coisa interessante, você bota compartilhar ali. Todas as pessoas do teu grupo ficam sabendo. E uma dessas pessoas, por exemplo, que tem outro grupo, gostei, compartilhar já para outras. Não é? Nós podemos, assim, por exemplo, pregar o Evangelho, compartilhando pela internet. Não é? Hoje ainda temos esse instrumento à nossa disposição, e de todas as maneiras. Mas a maneira das maneiras é o contato pessoal. Mas as outras maneiras são válidas. Por exemplo, se não é um poderoso trabalho que aqueles pastores estão fazendo por meio da Novo Tempo, eu acho fantástico que os nossos pastores hoje, de uns 10, 15 anos para cá, 10 eu acho, 15 talvez, estão pregando direto, falando claro e direto, com ética, com educação, não dando chute para cá e para lá, mas abrindo o verbo. É assim que tem que ser. Então, ali não é direto, mas aí tem um plano, por exemplo, encontre uma igreja.
Bom, aí você vai lá, tá, aqui tem uma igreja. E as pessoas vão lá e são recebidas. Nem sempre tão bem quanto se espera, né? Infelizmente ainda. Mas nós temos que nos preparar para sempre estarmos de braços abertos, com um sorriso largo no rosto, um rosto alegre, para receber as pessoas que vêm, são desconhecidas, elas também não conhecem ninguém, e elas querem uma igreja, elas querem saber da mensagem. Então essa comissão está indo para o final, a igreja já está recebendo o poder do Espírito Santo. Ainda não tem o pleno poder, como vai ter, mas já está muito mais do que tempos atrás, tem gente procurando, né? Então nós temos que nos qualificar para receber essas pessoas e fazer um bom trabalho pessoal. Fazer um trabalho de todas as maneiras, mas principalmente um trabalho pessoal. Que assim seja com cada um de nós. Ó bom Deus, qualifica-nos para que sejamos realmente teus instrumentos em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.